Olá, então vamos voltar para a nossa segunda parte da aula de hoje. Tá, bom, a gente tem então um método de resolução, que é um método de eliminação de Gauss, tá? Método de eliminação de Gauss, um método de escalonamento de Gauss. Depois o método, a estratégia de pivotamento e você pode pensar como sendo um método de Gauss com adicional. Depois vimos também, na última parte, essa questão de refinamento de soluções, tá? O refinamento de soluções, ele é geral, você pode aplicar ele em conjunto com qualquer outro método que vamos ver durante o nosso tópico de sistemas lineares. O que vamos ver agora é um outro método de resolução de sistemas lineares, tá? Ele vai ser um método bem interativo. E vocês vão lembrar um pouco aquele método de ponto fixo quando a gente estava estudando zero de funções, tá? Vai ter uma uma vaga recordação, né, do que a gente fazia ali no método ponto fixo. Mas vamos lá, ó, temos lá um sistema quadrado, né, de ordem n por n. Esse aqui, ele está escrito em forma genérica, tudo bem? Legal. O que vamos fazer é o seguinte, ó. Primeiro é assim, então, cada equação lá tem as n variáveis, né? x1, x2, xn e tal, e eu vou ter n variáveis e n equações. Vamos fazer o seguinte, ó. Em cada uma das equações, vamos separar uma variável, né? O que eu quero dizer? Aqui, primeira equação, a equação vai ter o x1, vai ter todas as variáveis, né? Mas na primeira equação, pega e isola o x1. Tudo bem? Isolar como se fosse uma equação assim algébrica mesmo. Então, x1 você vai poder escrever x1 igual, aí vai ser o b1 menos essa parte, menos outra parcela, menos outra parcela, menos essa parcela, e tudo isso dividido pelo o A11. Tudo bem? A ideia é essa. Isola o x1 aqui. Na segunda equação, em vez de isolar o x1, você isola o x2. Na terceira equação, você isola o x3, assim por diante, até chegar a essa última equação, você vai isolar o xn. Tudo bem? A ideia é simples, para a gente montar um método de Jacobi, a ideia básica é essa. Em cada equação, você isola uma variável. Tá? Tudo bem? Então, o que é? Seria vou isolar o x1 na primeira equação. Como vai ficar? Vai ficar assim, ó, x1 igual a b1 menos a12x2 menos a13x3 até chegar ao menos a1nxn. Depois você dividir pelo coeficiente do elemento que estava multiplicando o x1, né? Tudo bem? Então, daqui para cá, então você pegou o x1 aqui na primeira equação, isolou o x1, tá? Então, você jogou todas essas parcelas, você jogou lá para o outro lado, né, trocando o sinal, e por final você dividiu por A11. E aí você vai obter essa primeira equação que está aqui, tá? E aí você faz para as demais linhas também, tá? Na segunda equação, em vez de você isolar o x1, você isola o x2. Então você joga essa parcelinha aqui e toda essa restante parcela para o outro lado, né, trocando sinal. Depois você vai dividir todo mundo pelo A22, tá? Justamente o que está feito aqui, tá? Você vai fazendo isso até chegar na última equação. Na última equação você isola a última variável xn. Tudo bem? Legal. Fazendo isso, né, a gente consegue escrever isso daqui também de uma forma matricial. Tudo bem? Mas a ideia básica é essa, tá? Então vocês escrevem essas equações dessa forma. Em cada uma das equações você isola uma variável. Tudo bem? Isso aqui é importante. Aqui é só para um caráter mais assim teórico, né? Você consegue escrever essas equações em forma matricial, tá? Para ficar mais compacto. Você consegue escrever assim, né? Você denota por x. X é o vetor de variáveis, né? Então isso aqui é normal. Só que aí você denota por D o vetor que é o B1 dividido por A11, o B2 dividido por A22, o B3 dividido por A33, até chegar no Bn dividido por ANN. Tá? E F, né, é a matriz que na diagonal principal tem 0, e na segunda diagonal vai ter o menos A12 dividido por A11, menos A13 dividido por A11 e menos A1n dividido por A11. Tá?
Pensa na matriz F como sendo muito parecido com a matriz A, só que na diagonal você troca todo o elemento por 0, os outros elementos você multiplica por -1 e divide sempre pelo elemento da diagonal que deveria aparecer na matriz A, só que você colocou 0. Tudo bem? Então você consegue escrever essa matriz F assim, dessa forma. Tá? Então você vai ter o X, o D e o F, e você vai poder escrever esse sistema que está aqui, ó, você vai poder escrever ele como sendo Fx mais D. Tudo bem? Então vai ser aquela matriz F multiplicado pelo X, vetor X mais D, vai dar o próprio X. Tudo bem? Então, ó, isso é só uma forma. O que está escrito aqui, só uma forma compacta de escrever o que está escrito aqui, tá? Nesse sistema de equações. Tá? Então não precisa se preocupar muito com essas notações aqui por enquanto, tá? Isso aqui é só uma forma compacta de escrever. Isso aqui é só uma forma bem compacta de escrever todas essas expressões que estão aqui. Tá? Mas legal, então você pode escrever o sistema da forma x igual a f de x mais d. E aí, como eu tinha dito para vocês, né, que vocês vão relembrar um pouco lá do ponto fixo, porque olha, você podia pensar isso aqui numa certa φ de x, então você pode pensar, né, como sendo uma φ de x, e você está falando que uma φ de x é igual a x, que é um ponto fixo, né? Então você está falando que essa x aqui, que é a solução do sistema, é um ponto fixo. Tem que ser um ponto fixo da φ. Isso só para motivar vocês o seguinte, que eu posso, então, qual que é o método Jacob, né? Então, todo esse sistema aqui que está escrito aqui, a gente converteu, isso aqui era o nosso sistema linear inicial, a gente escreveu dessa forma, tudo bem? E uma versão mais compacta seria escrever dessa forma, usando a notação matricial. Qual que é o método Jacob, né? Mas Jacob é assim, ó, escolhe lá uma solução qualquer. Então não é nenhuma solução, né? Você escolhe um vetor lá qualquer, que eu vou chamar de x0. Vetor qualquer. Depois você vai fazer o seguinte, ó. Você vai gerar aproximações sucessivas, né, que estou chamando aqui de xk, usando a seguinte interação. Lembra? Muito parecido com o ponto fixo, né? Então, ó, xk mais 1, né, vai ser o f de xk mais o d. Tudo bem? Lembra muito aquela que a gente fez lá no zero de funções, que era assim, né? O xk mais 1 era, na verdade, o φ de xk, lembra? Quando a gente estava estudando zero de funções. Aqui a gente faz uma coisa muito parecida, né? Que se você chamar essa expressão de φ, então você está chamando φ de k. Então xk mais 1 vai ser o φ de xk. Tá? Então isso aqui é só, na verdade, uma ideia. Tudo bem? Então assim, ó, você montou lá o seu sistema, né? Tanto se você deixar dessa forma ou se você deixar dessa forma, são análogos, né? Escolhe lá um ponto inicial x0, tá? E aí você vai obtendo uma sequência de aproximação para a sua solução da seguinte forma. Você vai pegar, dado que você já tem um xk, você vai fazer o xk, o próximo elemento, né? O xk mais 1 vai ser o f multiplicado por xk mais d. Tudo bem? Então, e você vai continuar esse processo, né, até que você tenha um critério de parada, né? Lembra? Os critérios de parada. O critério de parada pode ser 2 aqui, né? O mais simples é, você vai fazer isso até um número máximo de iterações. Então, você vai fazer isso depois de... Você vai fazer isso umas 10 iterações nesse processo. Ou você vai olhar que a distância, né, entre os dois vetores soluções é menor ou igual a epsilon. Tudo bem? Então, na verdade, isso aqui é bem parecido com o que a gente tinha lá no ponto fixo, né? Quando uma solução estava muito próxima da outra, você também parava o processo. Tudo bem? Então, esse aqui é o que é chamado de método de Jacob. Tá? Bom, mas essa aqui é a explicação da parte teórica. Vamos fazer um exemplo que aí vai ficar simples como é que a gente executa o método de Jacob. Então, eu vou começar aqui de novo com o sistema simples, né, 2 por 2, e vamos aplicar o método de Jacob nesse sistema aqui. Então,
os critérios de parada, o epsilon é igual a 10 a menos 2, e o k, se o número de iterações passar a 10, a gente pode parar também. Então vamos lá. Então primeiro, né, a gente consegue escrever a nossa matriz A, né? Então escrever esse sistema aqui como sendo A de x igual a B, né? Onde o A é simplesmente essa matriz aqui, é 2, é menos 1, 1 e 2. Tá? E o B é o vetor de resultado, né? Que é o 1 e o 3. Legal. Então, como que eu escrevo as minhas equações de iterações, né? Você pode escrever lá usando tanto aquela notação matricial, ou você pode fazer aqui direto, né? Então, qual que é a ideia? Nessa primeira equação aqui, você tem sistema, né? O que você faz? Você transforma ela no seguinte, ó. Isola o x1 da primeira equação, isola o x2 da segunda equação. Tudo bem? Eu só vou... Faço isso. Ah, deixa, vai. Ó, isola o x1 da primeira equação, como é que vai ficar? Vai ficar x1 é igual a 1 mais x2 dividido por 2, certo? E agora na segunda equação você isola o x2. Então x2 vai ficar igual a 3, né? Menos x1 dividido por 2, né? Tudo bem? Legal? Então você isolou o x1 da primeira equação aqui, depois isolou o x2 da segunda equação. E aí esse sistema aqui te dá as equações para você fazer as suas iterações, tá? Você vai fazer a iteração assim. Então você vai colocar sua iteração K, dá para fazer de novo o esquema de tabela, né? Sua iteração K. Aqui você vai colocar o seu vetor x0, vou chamar de K, vai. Vou chamar de K. E aqui você vai obter o seu vetor K mais 1. Tudo bem? Legal. Lembra, eu posso começar com um vetor inicial qualquer, vou colocar como x0, como sendo o 0, 0. Tudo bem? Então, x0 é o 0, 0. Aqui, como que a gente procede aqui? Então, primeira iteração vai ser, posso colocar o k como sendo igual a 0. Então, aqui vai ser o xk, vai ser o x0. x0 é 0, 0. Tudo bem? Aí, essa equação estrela, estrela, você pode escrever no método iterativo, vai ficar assim, ó. Vai ficar o x1 de k mais 1, ele é, na verdade, o 1 mais o x2 do k dividido por 2 e o x2 de k mais 1, ele é, na verdade, o 3 menos o x1 do k sobre 2. Assim fica mais fácil, eu acho. Legal? Então, essas aqui são as suas equações de iterações, tá? Para o método de Jacobi. Então, você vai fazer o seguinte. Então, eu quero saber, então, eu tenho o x0, que é o 0, 0. Eu quero saber quem é o vetor x, como k é 0, então aqui vai ser o vetor x1. Então, eu vou lá. Ó. Primeira coordenada, né? Primeira coordenada do meu vetor x1, né? Que o k é igual a 0, vai ser o 1 mais segunda coordenada do vetor x0. Segunda coordenada do vetor x0 é o 0. É o 0 dividido por 2, que vai dar meio. Segunda coordenada do meu vetor 1 vai ser o 3 menos primeira coordenada do vetor 0, que é 0, né? Dividido por 2, que vai dar 3 sobre 2.
Tudo bem? Então, quem é o meu vetor x1 aqui vai ser o vetor meio e 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Legal, agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo é o k igual a 1. Para k igual a 1, então aqui vai ser o x1. x1 é meio e 3 sobre 2. Certo? Que é o que está aqui. Agora eu vou obter, então, como k é igual a 1, vou obter o x2. Então vamos lá. Primeira coordenada do meu vetor x2 é igual. Uso de novo essa expressão que está aqui. Essa expressão que está aqui. Então, ó, x1 do 2 vai ser igual a 1, mais vai ser o x2 do primeiro vetor. x2 do primeiro vetor é o 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui mais 3 sobre 2, dividido isso aqui tudo por 2. Né? Então, aqui vai dar 2, 2, 5, 5 sobre 2, 5 quartos, né? Tá? E a segunda, então eu peguei uma primeira coordenada. A segunda coordenada do vetor vai ser, então, 3 menos primeira coordenada do vetor, no caso x1. Primeira coordenada do vetor x1 é o meio. 3 menos meio, dividido por 2. Aqui vai dar 6 menos 1, 5 sobre 2, 5 quartos. 5 quartos também. Tá? Então, ó, x2 eu já tenho. Então, x2, primeira coordenada é 5 quartos, segunda coordenada também é 5 quartos. Isso, né? Então, primeira coordenada, 5 quartos, 5 quartos. Tá legal? E aí a gente continua a interação até que um desses critérios seja satisfeito, né? Então, que a distância entre esses dois vetores aqui seja menor do que 10 a menos 2, ou se a gente fizer até a 10ª iteração. Né? Então, a gente pode checar aqui, então, fazer agora a segunda iteração. Então, aqui vai ser o x2, que vai ser os 5 quartos. 5 quartos. E aí, então, aqui vai dar, vamos lá. Então, a gente vai fazer agora, então, a gente está no x2, agora a gente vai obter o x3, né? Para k igual a 2, então aqui vai ser o x3. Então, vamos lá. Então, primeira coordenada do x3, ele é... Mesma formulinha, vai ser 1 mais a segunda coordenada do x2. Então, 1 mais segunda coordenada do x2, que é tudo 5 quartos, né? Dividido por 2, que vai dar 9 sobre 4. E segunda coordenada do x3 vai ser igual a 3 menos a primeira coordenada dividido por 2. Então, 3 menos a primeira coordenada dividido por 2. Então, aqui dá 12 menos 5. 4 vai ser 12. 7, né? 7 sobre 2, sobre 4. 4 vai ser 12. Isso. 7 quartos. 7 quartos. Tá? Então aqui vai ser 9 quartos, né? Sobre 7 quartos. Tá legal? E aí você vai... Uma coisa que você tem que fazer aqui é verificar o erro.
Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Que é importante a gente checar os erros, porque o erro dá para a gente o critério de parada, né? Opa. Então, eu só vou escrever o que a gente está obtendo. Então, aqui a gente está obtendo o x1, aqui é o x2. Opa, desculpa. Aqui é o x1, aqui é o x1, x2, e esse aqui é o x3. Então, é bom a gente olhar o erro para saber quando que a gente para ou se a gente tem que ir até a 10ª iteração, né? Então, o erro... Como que a gente olha o erro, né? O erro, o que é o erro, né? Ó, é o máximo para 1 menor ou igual a i menor ou igual a n de xg de k mais 1 menos xg de k, a norma. Então, você vai pegar cada um dos vetores, o atual e o próximo, você olha a diferença em cada uma, coordenada por coordenada, e pega o maior deles. Tudo bem? Então, aqui, ó, nesse caso, você vai fazer meio menos zero e 3 sobre 2 menos zero, e você pega o maior. Tudo bem? Tá. Então, aqui é o máximo. Só vou escrever aqui uma vez. Máximo entre meio menos zero em módulo e 3 sobre 2 menos zero em módulo. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui para... Tá? Então, o máximo, ó, você pegou... É sempre assim, ó. Pega uma coordenada, primeira coordenada, menos a anterior, menos zero, pega o módulo, e depois vai ser a outra coordenada menos a coordenada respectiva do primeiro vetor, e você pega o módulo. Então, aqui vai dar meio menos zero em módulo, ou 3 sobre 2 menos zero em módulo. Aí você vai pegar o maior deles. O maior deles é o 3 sobre 2, tá? Então, o erro aqui é 3 sobre 2. Tudo bem? Nesse aqui de baixo vai ser o máximo entre primeira coordenada 5 quartos, menos... Deixa eu ter menor aqui, né? Então, ó, vai ser 5 quartos menos, ó, 5, a primeira coordenada menos a primeira coordenada do vetor anterior, ou módulo, né, da segunda coordenada, também é 5 quartos, menos a segunda coordenada do vetor anterior. Tá? Então, aqui vai dar 3 quartos, né? E aqui vai dar 6, aqui vai dar 2, 6, vai dar meio, né? Então, aqui vai dar o 3 quartos. 3 quartos é 0,75, meio é 0,5, né? Que vai dar, deixa eu ver, isso mesmo? 2, 6, 5 menos 6 dá menos 1, não, menos 1 quarto. Aqui. Aqui vai dar 0,25. Então aqui vai dar 1 quarto.
Então o máximo aqui vai ser 3 sobre 3 quartos. Tudo bem? Tá? Então é assim que a gente calcula o erro. E o que você vai fazer? Então você vai fazer as iterações. Então aqui você vai para a terceira iteração. Você vai para a terceira iteração aqui. E sempre você vai calculando o erro. E você vai parar quando? Ou quando você chegar aqui na 10ª iteração, né? Porque você para. Porque esse era um critério, né? 10ª iteração você para. Então você, por exemplo, pode parar na 11ª. Ou se o erro ficar abaixo de 10 a menos 2. E o erro você calcula assim, né? Por enquanto tá dando aqui 3 sobre 2, né? 1,5. Aqui já caiu para 0,75. Na próxima experiência que vai cair um pouquinho mais. Então, se qualquer um desses critérios chegar antes, né? Se o erro for de 10 a menos 2, antes de 10, K igual a 10, você para. Ou senão você vai parar quando K for igual, por exemplo, a 11. Você fez 11 iterações, então você pode parar. Tudo bem? Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não estou conseguindo pegar aqui, mas é. Bom, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que é isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Vou interromper a gravação.